Fala galera, Silas Fernandes aqui falando. Estamos em mais um episódio aqui do Despluga Podcast. Hoje é um momento aqui muito alegre, porque nós estamos aqui com um professor que vai nos ensinar algumas coisas aqui. Será um episódio muito legal, eu tenho certeza que vocês vão se amarrar nesse episódio, mas antes disso, eu quero falar da nossa patrocinadora, @ideiasdemaridf. Você que quer presentear aquela pessoa amada, a sua mãe, seu pai, sua mulher, seu esposo, seus filhos, quem seja. Vai lá agora, @ideiasdemaridf e já faça a sua encomenda ali, que eu tenho certeza que você vai se amarrar nos presentes personalizados. Entre em contato agora mesmo, siga lá, @ideiasdemaridf. Sem mais delongas, curta, comente, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no nosso canal, não custa nada, o dedo não cai, só chega lá, senta o dedo, curta, comente e não se esqueça, se inscreva no canal que é de suma importância a sua inscrição. Sem mais delongas, eu primeiramente me sinto honrado pela presença aqui de um dos paladinos, né? Ele vai falar um pouquinho também aqui desse projeto de podcast dos Paladinos do Apocalipse e é uma honra receber aqui professor Paulo Valério. Seja bem-vindo ao Despluga, professor. Obrigado, boa noite para cada um e cada uma que estiver nos acompanhando. A alegria está aqui, um prazer, agradecer pelo convite e sempre uma honra, né? Vamos tentar fazer um bate-papo aqui que possa contribuir para a nossa audiência, trazendo algum conhecimento e por que não também entretenimento, não é isso? É isso aí, professor. Eu tenho certeza de que hoje nós vamos sair daqui aprendendo muita coisa com o senhor. Amém. Gente, eu tive a honra de participar de um dos episódios aqui do podcast dos Paladinos do Apocalipse e eu me amarrei nesse episódio, ri horrores. Eles trazem muita informação assim, bacana, legal, que agrega muito valor, com certeza, e de uma forma descontraída. Então, corre lá agora. Onde o pessoal pode encontrar? Então, o Paladinos do Apocalipse é um projeto que surgiu de uma amizade de longa data, né? Sim. Eu sou professor de História, me formei mais ou menos ao mesmo tempo que um amigo meu que chama Alessandro Rodrigues da Costa, e depois de fazer História ele acabou fazendo Direito e hoje é professor de Direito Eleitoral. Então é uma amizade que já dura aí 37 anos. Nossa, bastante então a tempo. gente sempre teve esse hábito de se reunir para conversar, como se fôssemos nós especialistas de algo, né? Com o tempo se juntou a esse hábito Tarciso, que é um amigo paraibano que veio trabalhar e acabou erradicado aqui em Brasília. Sim. É advogado também. Então são, na verdade, 2 advogados e um professor de História, e com a onda dos podcasts a gente resolveu levar aquilo que era uma conversa descontraída, de amigos mesmo, para o podcast também. Então assim surgiu os Paladinos do Apocalipse. Nós temos já 5 episódios no Spotify. Legal. Se você procurar lá Spotify Paladinos do Apocalipse, já nos acha. E eu tenho também um canal no YouTube que a gente conseguiu subir o último episódio, esse que tivemos a alegria de gravar contigo, Auxílio Luxuoso do Silas, né? Obrigado. Que ele está disponível na TV Professor Paulo Valério no YouTube. Então corram lá agora, gente. Se inscreva lá no canal do professor Paulo Valério. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu vi alguns vídeos do professor lá contando história de uma forma diferente. Achei bem criativo. Tem de tudo um pouco. Sim. Quando eu era ainda estudante universitário de História, eu acabei indo visitar uma tia minha, irmã da minha mãe, em Manaus. Primeira vez que eu fui a Manaus. E ela sempre foi muito fã de História. Sim. Então ela criou meio que um bordão. A gente se encontrava na casa, assim, entre uma refeição e outra, entre as vezes que a gente subia, ela tinha uma piscina no terraço. E sempre que ela me encontrava, ela dizia: quem sabe faz história. E aí acabou pegando. Legal. E tem, na verdade, até um duplo sentido, né? Sim. Quem sabe faz história no Bacana. Sentido de estudar a história, mas também no sentido de se tomar protagonista da sua história, né? Bacana. Se você sabe, se você detém o conhecimento, você faz a sua própria história. Então eu guardei muito essa coisa, era um pouco de tia, sobrinho, né? Tem a coisa emocional, afetiva, né? Então tudo isso. E o canal ele surge ainda na pandemia.
Durante a pandemia, a gente dava muita aula online, né? Sim. Então era um grande desafio. Se já é desafiador para um professor prender a atenção da sua audiência ao vivo, Sim. você imagina na pandemia. Primeiro era um grande desafio fazer eles ligarem a câmera. E depois, normalmente quando ligavam estavam deitados no sofá ou ainda na cama mesmo. E depois fazer com que eles participassem. Sim. Então eu comecei gravando algumas pequenas pílulas, né, de temas diversos de história. Alguns dos vídeos meu filho caçula participou. Na época ele tinha 8 anos, 9 anos, hoje ele está com 15 anos de idade, né? Sim. E eu tenho também um boneco de ventríloco. Nunca aprendi a manipular, mas eu usava assim mesmo, Sim. entendeu? Então, inclusive, a princípio eu usava ele com o nome de O Boneco. O Boneco. E depois nós fizemos uma votação nas redes sociais e, assim, vários nomes apareceram, e o nome que acabou sendo mais votado é o Álcool em Gel. Álcool em Gel? Álcool em Gel, Legal. tudo junto. Então, o tal do boneco de ventríloco, teve algumas aulas que eu gravei lá falando sobre as grandes navegações. Acho que a independência das 13 colônias inglesas na América do Norte também, que tem a participação do Álcool em Gel. Bacana. Então, aquilo foi somando, é quase uma miscelânea, né, de vídeo curto, vídeo longo, que tá tudo ali naquilo que eu chamei de TV Professor Paulo Valério. Show de bola. Eu, particularmente, gostei bastante. Eu consegui, eu ainda estou maratonando, estou conhecendo ainda o canal, mas gostei bastante. O senhor falando alguns pontos lá de história e tal, eu achei bem interessante. Eu parto sempre do princípio que o conhecimento rebuscado, ele não serve. Sim. Né? Essa linguagem excessivamente acadêmica, se você não for capaz de transmitir aquilo que você conhece de uma maneira que quem está te ouvindo consiga perceber, o teu conhecimento vai se perder em ti. Né? Isso é verdade. Então, até para democratizar o acesso ao conhecimento, quando eu comecei a dar aula, eu comecei numa escola particular aqui de Brasília. A coordenadora pedagógica era uma amiga minha, ainda é até hoje, né? Então, vou até mandar um beijo. Jussara, se algum dia você ver esse vídeo, um beijo e obrigado. Quando eu cheguei, era uma escola muito tradicional. Então ela falou, eu vou te fazer um desafio. Eu quero que você faça uma aula diferente todo dia. Então eu topei o desafio. Eu estava começando minha carreira e entrando numa escola de ponta tradicional, então eu não podia perder aquela oportunidade também. E aí, além de preparar a aula de história com conteúdo de história, eu comecei a pesquisar muito. Comecei a pesquisar sobre técnicas de sala de aula, dinâmicas diferentes e tal. E acabei indo parar na música. Que legal. Porque a música é universal, né? A música é uma linguagem fantástica. Você certamente, todo mundo que está nos ouvindo, lembra ainda das músicas que aprendeu no processo da alfabetização. Isso é verdade. Né? Os gregos da Antiguidade Clássica, antes de ensinarem qualquer coisa para os seus aprendizes que ingressavam no processo educacional, a primeira coisa que eles ensinavam era música. Sim, isso é verdade. Porque eles acreditavam que quando você entra na música, você aflora diversos canais aí da sua sensibilidade que te torna mais receptivo para receber outras coisas. Sim. E então eu tinha ali uma galera, né, trabalhando com adolescente de 14, 15 anos, e eu percebi que aquela geração, já naquela época, hoje eu tenho 28 anos de sala de aula, mas lá, já naquela época eles tinha muito que eles estavam perdendo, né, com essa cultura que agora é tudo descartável. Muitos não conheciam Chico Buarque, muitos não conheciam Gilberto Gil, muitos não conheciam Legião Urbana, até Chitãozinho e Chororó alguns não conheciam. Meu Deus. Então o que eu usei como estratégia? Além de jogos pedagógicos, gincana, dinâmica, eu sempre dava uma aula de história, uma aula com um jogo pedagógico que pudesse reforçar aquilo, e sempre encerrava o assunto com alguma música. Sim. Então eu fazia uma paródia, pegava uma música que eu queria que eles conhecessem, né? Por exemplo, Chico Buarque de Holanda, eu fiz uma paródia a partir da música A Banda. Que massa. Para falar das grandes navegações, né? Sim. Estava à toa na vida, quando o rei ordenou, foi preciso navegar, o mundo então aumentou. Que massa. Então, a partir daí, eu dizia, mas gente, isso é Chico, vocês precisam conhecer a obra original, né? Então, uma coisa acabava levando a outra. E é muito legal essa coisa da música porque ela é muito mágica, né? Eu costumo dizer, professor, que a música ela tem o poder de alcançar e conectar pessoas e gerações sem pedir licença.
Essa é a verdade. E você vê que a escola naquela época ela tinha o hábito de fazer viagem de formatura. Sim. Então já no segundo ano, com essa coisa das aulas diferentes, da música, a música aproxima muito, não é? E eu sou um fã e leitor de um educador chamado Gabriel Chalita. Sim. Ele foi, inclusive, secretário de Educação em São Paulo já. E ele tem uma obra que chama Educação. A solução está no afeto. Então, quando você oferece uma educação afetuosa, aumentam as chances de quem está recebendo a educação estar junto de você, se aproximar de você. Sim. Que é algo muito próximo do que também defendia Paulo Freire, né? Sim. Então, já no segundo ano, quando os alunos fizeram a votação para quem é que vai para a viagem de formatura, lá estava meu nome. Uhum. Então eu acabei indo, fizemos uma viagem ao sul do Brasil. E aí, quais são as chances de 300 estudantes com média idade de 14, 15 anos, no meio de uma viagem de formatura, começar a cantar músicas de história? Que legal. Né? Então, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Uhum. E um dia, já de noite, né, tinha uma agenda até bem lotada, porque eles precisavam gastar muita energia para chegar de noite e todo mundo só pensar em dormir, né, nos hotéis. Mas de noite, depois do jantar, eles afastaram a mesa, fizeram ali uma rodinha e começaram a cantar as músicas de história, sem nem que eu tivesse provocada. E eles foram fazendo toda, né, a revisão do conteúdo, imagina, a 1.300 quilômetros de distância. Aí o coração do professor não aguenta. Aí a gente não aguenta, mas aí a gente percebe, é o caminho certo. Sim, né? Verdade. Porque até hoje eu encontro ex-alunos que dizem, pô, professor, eu lembro da sua musiquinha. Sim. Então eu dizia, opa, musiquinha não, isso é desrespeito. Aquilo é uma canção pedagógica. Né? Então foi uma experiência muito legal. Daí que surgiu, né, o termo cantador de história. Né, que legal. É o professor que é o cantador de história e que eu acabei batizando o curso de história que a gente está oferecendo agora com esse nome. Né? E voltando um pouquinho, professor, porque eu sei... Tem muita história, né? Muita história. Por detrás da sua história. É verdade. Trabalhando com jovens, adolescentes e contando a história do Brasil e do mundo, né? Uhum. Então, assim, como iniciou essa paixão? Você sempre gostou de história? Como que foi isso? O início de tudo. Eu costumo sempre contar para os meus alunos, normalmente, no primeiro dia de aula eu conto, né? Eu era um adolescente muito feio. Eu era muito feio. E aí quando eu digo para eles, eu era muito feio, eles dizem, não era não, ainda é, né? Eles sempre brincam. Eu era muito feio, então como estratégia, eu me achava feio, né? Coisa de autoestima. Hoje, quando eu olho as fotos da época, eu nem acho tanto. Mas naquela época, nem era tão feio quanto eu pensava, né? Por assim dizer. Mas naquela época eu usava como estratégia, já que eu sou feio, como é que eu vou me destacar aqui? Eu vou me destacar sendo inteligente. Sim. Então eu entrava com o propósito de eu vou ser o melhor aluno da turma. Legal. E aí me esforçava. Minha mãe disse que chegava em casa, ela perguntava, tu já fez as tarefas de casa? Eu fazia na escola mesmo. Antes de chegar em casa. Às vezes intervalo, às vezes uma aula que vaga, eu corria para fazer a tarefa. Porque eu tinha que ser o melhor aluno. Sim. Mas eu nunca pensei que eu fosse ser professor. Não imaginava. Nunca. Uma vez eu cheguei à conclusão que eu seria professor de matemática. Porque como eu queria ser o melhor da turma, eu era melhor em tudo. Então eu já fui o melhor em matemática, em tudo, enfim. E aí a história acabou vindo por acaso. Foi. Eu até nem devia dizer isso, que isso pode depor contra mim, né? Como é que um professor fala? Eu não planejei ser professor, mas é absolutamente verdadeiro. Foi predestinado à história. Eu queria ser advogado. Era? Mas eu estudei a vida toda em escola pública. E na época que eu terminei o ensino médio, não existia PAS, não existia Enem, não existia nada disso. Sim. A única forma de ingressar num curso de nível superior era o vestibular tradicional. E eu vindo de escola pública. Sim. Então, naturalmente, eu tentei o NB, o vestibular tradicional, fiz o vestibular para direito e reprovei. E hoje tem, não sei nem quantas faculdades de direito no Distrito Federal. Naquela época, isso foi 37 anos atrás. Naquela época havia a UNB, o CEUB e a UDF. Somente essas três eram as únicas que ofereciam direito no Distrito Federal.
Então, como eu não consegui na UNB, eu fui fazer CEUB. E reprovei também. Então, aquela coisa, é o seu sonho, não desista do seu sonho. Então, eu fui tentar na UDF. Sim. E reprovei também. Nossa. Então, aquela história, é o seu sonho, nunca desista, eu desisti, porque tudo tem limite, né? Então, eu trabalhava já no comércio, não é? O meu salário, bem pouco mesmo, sim, mas dava para ajudar minha mãe a pagar o aluguel e a conta de luz, ainda me sobrar dinheiro para ir ao cinema pelo menos uma vez no mês. Sim. Então, como eu nunca fui ambicioso, eu achei que estava bom. Sim. Parei de estudar. E eu estava já há 2 anos sem estudar quando uma namorada minha falou, bora prestar vestibular. E eu disse para ela, mas tem 2 anos que eu não estudo. Ela disse, eu sei que você não vai passar, mas eu quero que você vá me acompanhando. E aí nós fomos numa faculdade particular. Ela escolheu o curso que ela mais queria, que era o sonho dela também, né? A administração. E eu vi lá um curso de estudos sociais. E eu disse para ela, o que você acha de eu fazer esse curso de estudos sociais? Ela disse, você não vai passar mesmo, faz qualquer um. Né? Que isso? E eu fiz. E ao final de 30 dias depois, quando a gente voltou, porque não existia internet, não existia computador, nada disso, era tudo máquina de datilografia. 30, 40 dias depois, quando a gente voltou para procurar o resultado do exame vestibular, ela não passou. E você passou? E eu passei. E a lei do retorno. E o curso de estudos sociais, você estuda 9 semestres, você estuda História e Geografia. Sim. Mas na metade do curso você escolhe em qual das 2 áreas você vai se especializar. Como eu sou muito tímido, as pessoas não acreditam, mas eu sou, fora desse ambiente aqui, eu fui locutor de rádio no ensino médio, né? Nós fundamos uma rádio na escola. Legal. Então esse ambiente para mim aqui é meu habitat natural, mas sim, fora disso aqui, eu sou péssimo, eu não sei puxar assunto, não sei desenvolver conversa, nada disso. Se considera um antissocial? Eu assim, sou antissocial também. Sou. Não parece não, professor. Não parece aqui, porque aqui eu estou no meu habitat natural. Quando eu entro na sala de aula também, sabe, outra coisa acontece. Legal. Eu já dei aula para mais de 200 alunos numa sala de aula usando microfone. Então adoro quando a sala está cheia. Para mim é o melhor. Bacana. Eu entro às vezes com a sala tem 20, eu dizia, vou ter que fingir que está cheia aqui para poder, né, desenvolver. Então eu achava, eu não vou ser professor. Então eu vou fazer geografia, já que eu passei no curso. E uma tia minha pagou para mim a inscrição, porque eu não tinha, né? Eu vou fazer geografia então, porque aí eu posso ser cartógrafo, posso ser meteorologista, qualquer coisa, eu não preciso dar aula, né? E tô lá. E é aí quando a gente percebe a diferença que um professor faz na vida das pessoas. Sim. Porque exatamente no semestre que eu tinha que escolher se eu ia fazer história ou geografia, entrou um professor de história que fez toda a diferença. Sim. Quando ele dava aula, eu sentia assim, que os meninos dizem, né? Puf, né? Sim. A visão aumentando, se ampliando. Eu disse, não, gente, eu vou ter que escolher geografia. Mas e o medo de que, por que eu vou escolher geografia, né? Por que eu vou escolher geografia? Porque se eu estou encantado aqui pelas aulas de história. E o medo, será que eu vou aprender a dar aula? Será que a faculdade vai me ensinar a dar aula em algum momento? Mas mesmo com isso, com esse receio, eu abandonei a história da meteorologia e fui para a história. Então me especializei em história. No 9º semestre tinha que fazer a tal do estágio. Sim. E eu fui fazer estágio na quadra 123 de Samambaia. Naquela época era a última escola de Samambaia. E lá, quando eu cheguei achando que alguém ia me ensinar a dar aula, me jogaram na sala de aula com uma turmazinha de 5ª série, só aqueles gurizinhos assim. E eu me vi tendo que me virar com eles, né? E eu perguntei, o que vocês estão estudando? E eles fizeram aquele silêncio que dura assim, 5 segundos, que dura o ano inteiro, sabe? E eu falei, e agora? O que eu faço? Que se nem eles sabem, né? Sim. Apareceu uma guriazinha pequenininha assim, levantou a mão e falou, tio, quer ver meu caderno? Aí eu falei, quero, amor, traz pro tio. Ela trouxe, eu folheei o caderno dela, tinha um monte de coisa brilhoso no caderno, sabe, caderno de menina pequenininha? Tinha lantejoula, purpurina, ursinhos carinhosos, unicórnio, tinha de tudo lá. E aí eu vi que tinha escrito Getúlio Vargas.
Daí eu falei, bom, Getúlio Vargas eu aprendi na faculdade, né? Sim. Fechei o caderno, agradeci, dei um tapinha assim na cabeça dela e fiz a seguinte brincadeira com eles. Peguei o giz, naquela época era giz, que eles chamavam de quadro negro, era um quadro pintado de verde na parede. Sim. E falei, ó, o titio vai fazer um desenho aqui. Aí eu desenhei lá uma cômoda e eu disse, ó, isso é uma cômoda. E eles doidos para participar, eles falaram, eba, cômoda, né? E eu falei, agora eu vou desenhar umas gavetas. E eles, gaveta. E eu falei, agora eu vou abrir as gavetas. Toda vez que eu abrir uma gaveta, eu vou colocar aqui as razões que levaram o Getúlio Vargas a assumir o poder. Quando eu fechar a gaveta, é para vocês guardarem isso para sempre. Aí eles gritaram, eba, para sempre. Eu falei, gente, estou arrasando aqui nessa ideia, né? Tá todo mundo comigo. E nós fomos nesse processo, foi tão rápido, que a hora que a diretora bateu na porta dizendo que o meu estágio tinha acabado, eu não acreditei. Me despedi da turma, né? E quando eu estou indo embora, aquela guriazinha, ela correu, rapaz, na minha direção e agarrou na minha perna abraçada. Sim. E eu baixei para ver, né? E ela olhou para mim, o olhinho dela brilhava de um jeito que eu nunca tinha visto. E aí ela disse, tio, muito obrigado, eu consegui aprender história. Que legal, que bacana. Aí eu digo que isso é a magia, né? A magia de ser professor. Que eu percebi que eu tinha tocado aquela vida, isso é muita responsabilidade. Sim. E aí eu percebi o mesmo movimento daquele professor que mudou a minha, fez com que eu mudasse a dela. Sim, que legal. Então, a partir dali, me formei, passei do concurso, entrei 6 meses depois, eu já era professor concursado. Hoje, lá se vão 28 anos de sala de aula. E sempre encontro aí, já encontrei juiz, advogado, sabe, muito professor que diz, eu só sou professor por sua causa. Eu falo, desculpa, foi sem querer, né? Não, isso foi bom e tal. Então, outro dia eu estava dando aula, quando eu entrei na sala, o moleque falou assim, professor, minha mãe te mandou um beijo. Aí eu disse, beleza, outro para ela, e voltei pro quadro, eu voltei para ele e falei, por que sua mãe mandou um beijo para mim, moleque? Ele disse, ela foi sua aluna no 9º ano. Legal, eu disse, cala a boca, moleque, vamos dizer que eu tô velho, né? Então, tem isso, sabe? A diferença que você dá conta de fazer tocando a vida de outra pessoa. Sim. O meu primeiro emprego aos 16 anos de idade foi lavador de banheiro. Eu lavava privada. E eu tenho certeza que a única coisa que me tirou daquela realidade, e não tem outra possibilidade, não tem outra opção, é só essa chance. Sim. É uma coisa chamada educação. Sim. Então, quando eu, 28 anos depois, saio de casa, né? E eu tenho que acordar cedo, eu vou confessar para você aqui, ao vivo, para o teu público, pois conte, que se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é dormir. Então, quando eu acordo 5 horas e 50 minutos da manhã, interrompendo a coisa que é uma das que eu mais gosto de fazer, talvez top 10 esteja lá no top 10, sim, eu não posso ser desonesto comigo e sair de casa para dar uma aula ruim, né? Sim, sim. Seria um desperdício do fato de eu ter estudado, sim, e acordado. E eu preciso entregar um pouco daquilo que eu recebi. Eu sei que foi a educação que mudou minha vida. Legal. Então, essa responsabilidade de querer mudar outras vidas, eu acho que é o mínimo que eu posso oferecer em troca daquilo que eu recebi. Sim. Professor, assim, durante todos esses anos, né, aconteceu com a evolução mesmo da tecnologia, estamos vivendo agora um tempo aí de inteligência artificial, né? Com o advento da internet, muita informação, todo mundo cheio de informação. O que mudou em relação ao professor Paulo Valério, dando aula lá nos anos 80, 90, por ali, para o professor Paulo Valério nesse tempo cheio de informação, de tecnologia? O que você consegue perceber de mudança, assim? O Romário fez 1000 gols. Craque de bola. Sim. Ele não treinava. O povo dizia, Romário, você precisa treinar. Uhum. Ele dizia, eu sei os atalhos do campo, aquele jeito malandrão dele. Né? Ele fez 1000 gols. Sim. O que mudou? A desvalorização do professor é a mesma. O salário do professor já foi o maior salário do Brasil no Distrito Federal, hoje está lá em 6º.
Vários estados do Brasil pagam mais do que o governo do Distrito Federal paga para os professores hoje. Sim. Então, do ponto de vista da valorização do professor enquanto profissional, isso não mudou. Agora, quando eu comecei a dar aula, havia mais respeito pelo professor. O professor tinha um papel de importância na sociedade. Sim. Não há nenhuma possibilidade de você ter no conjunto da sociedade nenhuma profissão em que o profissional possa se tornar profissional sem passar por um professor. Sim, isso é verdade. E muitas sociedades reconhecem isso. E no Brasil o professor, até pelo discurso de algumas lideranças equivocadas, acaba hoje, especialmente o professor de história, sendo visto como adversário. Então isso acaba incentivando desrespeito à pessoa do professor dentro de sala de aula. Sim. A Constituição diz que o professor é a autoridade máxima dentro da sala de aula. Sim. A liberdade de cátedra assegura isso. Mas hoje, por exemplo, nós assistimos há 20 dias atrás a posse do novo presidente dos Estados Unidos e o vice-presidente eleito. A primeira declaração pública dele foi dizer: os nossos adversários na sociedade são os professores. Então isso é absurdo em várias categorias, de várias maneiras diferentes. Sim. Mas quando uma autoridade pública dá uma declaração dessa, ele talvez tenha noção, mas uma noção rasa, porque ele não faz ideia de como é que isso impacta na realidade da sala de aula. Sim. Então, quando eu era estudante, minha mãe, quando ia para a escola, né, para saber os resultados, e todo mundo, não, é o melhor e tal. E minha mãe, essa é a obrigação dele. E eu ouvia, eu estava do lado da minha mãe quando ela ouvia assim, mas se precisar puxar a orelha, se precisar beliscar, se precisar dar um cascudo, é para dar. Porque se ele não respeitar o professor dentro da sala, se ele chegar em casa, ele ainda apanha. Sim. Né? E, na verdade, eu pouquíssimas vezes apanhei da minha mãe, mas ela reforçava a figura da autoridade do professor. Sim. Hoje é notório. Outro dia um professor recolheu o celular de um aluno em sala, o pai processou o professor. Meu Deus. E na primeira instância o professor já foi condenado a pagar uma indenização para a família. Nossa. Entendeu? Então, essa inversão de valores torna as coisas mais difíceis. E o desrespeito, né? O desrespeito. Total. E esse desrespeito ele vem sendo estimulado, né? Porque o professor é doutrinador. Eu disse isso hoje na minha sala de aula. Eu sou professor influencer. Eu quero influenciar vocês. Sim. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Sim. Porque se não for eu, que estudei durante 5 anos para falar o que eu estou falando, e que depois fiz uma pós-graduação, uma especialização de 2 anos e meio em ciência política, que li, que sei quais são as diversas abordagens que tratam sobre cada um desses temas. Se não for eu a influenciar vocês, vai ser a tia do Zap. Ou vai ser o mini coaching que aparece no YouTube, que agora virou moda, dizendo ninguém precisa fazer curso superior. Entendeu? Então esse movimento, todo o avanço tecnológico que nos possibilita estar aqui gravando um programa que estará na rede mundial de computadores. Sim. E depois que tiver publicado, vai sair da sua mão. Você perde a responsabilidade sobre isso. Você perde o controle sobre isso. Você não sabe daqui a 10 anos aonde isso vai estar. Verdade. Então isso é uma oportunidade. Mas é uma oportunidade concedida a nós dois. Sim. Mas também é uma oportunidade concedida a quem não tem o que falar. A quem não tem conteúdo, a quem não sabe o que está falando. Sim. Então, como o algoritmo funciona de uma maneira não racional, não é? Quanto mais enfático e raivoso o discurso, e isso os algoritmos estão aí para demonstrar, eles acabam distribuindo mais e tem mais alcance. Isso é verdade. Né? Então, a tarefa ela se tornou mais difícil, não tem dúvida. Eu costumo dizer que a comunicação ela não tem fronteiras. Né? Não tem. E principalmente nesse tempo mesmo de tecnologia, o senhor bem falou nessa questão, porque nesse tempo tecnológico de internet, de influências digitais,
todo mundo virou especialista em algo. Todo mundo virou especialista e tem um revisionismo de negar fatos históricos. Justamente. É a questão, realmente isso. É negar e trazer as opiniões, né? Trazer aquilo como uma verdade absoluta. Releitura que nega as coisas que estão evidentes. O Brasil é um país racista que fez uso da mão de obra de escravizados negros que vieram para cá não porque quiseram, mas foram sequestrados em outro continente. E quando chegaram aqui foram desumanizados. Quando um negro chegava no Brasil, ele perdia o sobrenome. Que é para não ter laço familiar, que é para ele não ser considerado gente. Sim. Isso aconteceu no Brasil durante 358 anos. Sim. Eles só vieram a ser considerados seres humanos numa leizinha, eu vou ter que falar uma palavra feia, mas que eu não tenho outro jeito, numa leizinha vagabunda, porque a Lei Áurea é uma lei vagabunda, ela tem 3 artigos. Ela diz, está extinta a escravidão no Brasil, revoga-se as disposições em contrário, publique-se. Então, 350 anos depois de termos sequestrado e escravizado os negros, simplesmente disse, agora estão livres. O Estado não criou nenhum programa para acolhê-los, para inseri-los na sociedade, para dizer que eles tinham direito. Desse momento para hoje foram só 136 anos. Nós exploramos o sequestrado negro como escravo durante 358 anos e só o reconhecemos como gente há 136 anos. Percebe o impacto que isso tem na formação da sociedade? Cultural, né? Então, quando a gente fala de racismo estrutural, é disso que a gente está falando. Por que eu entrei nesse tema? Porque o revisionismo vem dizer que eu não tenho nenhum privilégio por ser branco, que eu nunca escravizei ninguém, não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. Tem! E enquanto a gente não se envergonhar desse passado, não sentir vergonha disso, a gente não vai curar. Porque a gente precisa reconhecer que nós temos uma dívida para aqueles que primeiro eram considerados ferramentas e depois, ao serem considerados gente, só foi assim, tão livre. Entendeu? Não houve nenhum... A primeira Constituição que fala de programas sociais, que tem um capítulo inteiro para programa social, é a atual Constituição, chamada Constituição Cidadã. Antes disso, nenhuma outra falava sobre o direito social. Nem da mulher, nem do negro, nem do indígena, o originário, o povo originário, né? Sim. E nós somos campeões de Constituição, né? Que nós tivemos quantas aí? 1824, não é? Depois 1881, 1891, depois 1934, depois 1946, depois a Constituição da ditadura militar. Nós já tivemos 6, 7 constituições e apenas a atual vai falar de direitos civis e de direitos sociais. Tem um capítulo reservado para direito social. Então, não levar isso em conta na hora de nós considerarmos o fato de sermos um país tão injusto e tão desigual é negar a história do Brasil. Sim. Né? E você... Qual a sua percepção em relação a essa cultura que se estabeleceu há anos no nosso país, em relação à história mesmo? Porque uma coisa que o senhor já trouxe aqui, né, na conversa é a questão da desvalorização do professor, né? Principalmente do professor de história. Para todos esses acontecimentos que está impregnado, de fato, enraizado na cultura brasileira. Qual o maior impacto e desafio que o senhor acha que temos hoje como sociedade para acabar de vez mesmo com dessa prisão nesse sentido cultural? O que o senhor pode trazer sobre isso? Até para isso também eu estou oferecendo curso. Sim. Como é que nasce... Por favor, já fale aí do curso. Como é que nasce a história de oferecer um curso de história do Brasil? Sim. Que é um produto, tem vários na internet que conta pedaços da história, não é? Mas é um produto que é diferente. Porque eu conto desde
do primeiro momento da invasão dos portugueses, que o descobrimento foi uma invasão, uma tomada de posse. Eu digo que 22 de abril é o dia que os portugueses pela primeira vez falaram, isso é um assalto, não é? Então depois disso nunca mais se deixou de roubar, né? Então eu dividi em 3 módulos: o período colonial, o período Brasil independente e o Brasil República. Por quê? Qual foi essa ideia? Esse Tarcísio, amigo meu, advogado, que faz parte dos Paladinos, sim, ele por mais de uma vez, confidenciou comigo: puxa vida, eu fiz direito, mas eu sou apaixonado em história. Se eu pudesse, eu queria, sabe, fazer um curso de história. E eu tenho vários outros amigos que me confidenciam isso, né? Eu tenho um primo, filho da minha tia de Manaus, tia Fátima, ele é pós-doutor em engenharia. Sabe, ele é PhD, é calculista, enfim, tem várias especialidades. Sim. Mas ele sempre dizia: primo, eu sinto falta de conhecer a história do Brasil. Eu um dia queria fazer. E ele, outro dia, me mandou uma mensagem no Facebook dizendo: eu estou fazendo faculdade de História. Legal. Vou continuar sendo engenheiro, vou continuar dando aula, né? Aquele PhD dá aula em várias faculdades, sim, universidades e tal. Mas eu precisava conhecer a história do Brasil. Então, a primeira coisa, Silas, eu acho que é o acesso ao conhecimento. A gente, quando estuda história, todo mundo estudou, por exemplo, o Egito Antigo. Sim. E todo mundo falou: nossa, que civilização extraordinária e tal. E outro dia eu perguntei em sala de aula, e eu vou lhe perguntar também, quando você estudou o Egito Antigo, alguém disse para você que o Egito ficava no continente africano? Não. Não diz. Alguém diz para você que os egípcios eram negros? Também não. Não diz, porque eles estavam falando que era uma civilização extraordinária. Como acrescentar, mas eram negros? Porque depois eles vão dizer que escravizaram os negros porque os negros eram atrasados. Como assim se tinha o Egito? E o Egito é uma das centenas de civilizações esplendorosas que havia na África, sim, e que foram destruídas pelo homem branco para aprisionar, sequestrar e escravizar. Então, entende que tem aí na base uma falta do conhecimento histórico. Daí eu disse: pode ser que ninguém queira comprar, mas eu tenho a obrigação de oferecer isso, né? Sim. Assim como o meu amigo advogado, assim como o meu primo pós-doutor em engenharia, sentem a necessidade de conhecer do conhecimento histórico, não é? Quantas outras pessoas também não o sentem? Conhecer de fato as raízes, né? Nós somos brasileiros. A compreensão de como é, sim, que nós chegamos à formação dessa sociedade. Sim. Então o curso vem nessa linha, e aí quem adquire o curso, que ele é exclusivamente de História do Brasil, sim, mas aí eu dou como bônus, como brinde, as músicas que eu trabalhava de História Geral. Legal. Então, se você quiser, vai ter lá desde da civilização romana até a questão palestina, no conflito de Israel, tem lá todos os temas de História Geral para você poder cantar. Bacana. E se isso te despertar a curiosidade para você se aprofundar nos temas, ali estarão como que um roteiro que você deve seguir, né? Então essa é a ideia do curso. Ao final ele tem um certificado, inclusive, né, para dizer que você passou por todos os períodos da história do Brasil. Toda aula vem acompanhada de um resumozinho do que nós abordamos na aula e dos slides que nós usamos também na apresentação das aulas. Eu acho que é um produto muito bom. Legal. E ele serve para quem quer ter esse acesso a esse conhecimento, mas também serve para quem está fazendo uma revisão para o concurso público, também serve para quem está estudando para o vestibular, porque aí nós temos do Brasil colônia é país 1, não é? O Brasil monárquico é país 2 e o Brasil república é país 3. Então, você pode estar aí usando na sua revisão. Enfim, o conhecimento ele nunca é demais. Isso é verdade. E você pode comprar parcelado, até num boleto. Fica uma parcela de R$13 por mês, sim, ao longo de um ano. Eu acho que está bem razoável. Com certeza. E ficou um produto muito bom. Eu fiquei muito contente com o resultado. Então, se você quiser, é só entrar no www.professorpaulovalerio.com.br, que aí você vai ter lá todas as informações de como adquirir. E tendo adquirido, você passa 12 meses de prazo para poder ter acesso a ver as aulas quantas vezes quiserem. Show de bola. Galera, não perca essa oportunidade. Vai lá agora, www
Professor Paulo Valério. Professor Paulo Valério. .com.br. Isso aí. E não se esqueça, tá passando aí no rodapé aí do vídeo, @Paulo Valério _ professor. Siga lá o professor Paulo Valério, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos conteúdos que o professor Paulo Valério tem compartilhado. Até porque ele não é apenas um professor, mas ele também é um influência. Ele vai influenciar você a conhecer mais da história desse Brasilzão aí nosso. É isso, eu acho que o conhecimento nunca é demais. E aí sempre, né, retomando Gabriel Chalita na obra dele, no livro A Solução Está no Afeto, né? A única forma que a gente consegue, eu pelo menos, instrumentalizo o meu trabalho com isso, né? Que de resistir mesmo, de vencer toda essa resistência contra o professor de história, é com afeto, porque de fato cada uma das pessoas que passam por mim na sala de aula tem as mesmas necessidades que você e que eu, e que todo mundo que está nos ouvindo. E que necessidade é essa? De ser reconhecido como pessoa, como gente, e de ter um tratamento minimamente carinhoso, afetuoso, não é? Porque nós somos seres sociais, está no nosso DNA enquanto seres vivos. Nós precisamos do convívio social, e fazer isso de maneira afetuosa é muito mais prazerosa. Então, e colhe mais resultados, não é? No dia a dia ali da sala de aula, inclusive, sem dúvida. E na sua visão, professor, hoje, como que se fosse uma escala de 0 a 10, como o senhor enxerga hoje a questão do ensino de história dentro das escolas? No modo geral, na sua percepção, você acha que estamos longe de ter uma sociedade que de fato se interesse em conhecer mais sobre a história do Brasil? Porque o que eu enxergo é o seguinte, até me corrija se eu estiver errado. Eu tenho uma percepção de que as pessoas muitas vezes querem discutir tantos assuntos, até questões de política, questões sociais mesmo, mas não sabe, não conhece a história raiz. E acaba, infelizmente, falando muitas balelas, né? Vou usar essa expressão aqui, para não ser censurado, mas muitas balelas, né? E acaba influenciando, querendo ou não, outras pessoas, porque, infelizmente, culturalmente falando, o brasileiro também tem uma certa preguiça de ir na fonte, de conhecer, que infelizmente por isso está cheio das fake news aí espalhados nas redes sociais e tudo. Então, qual a sua percepção em relação a isso? Eu tento ser otimista, mas eu tento ser otimista a partir da abordagem que eu faço. Sim. Eu costumo dizer para os meninos e para as meninas, essa semana mesmo, nós retomamos as aulas, né, no ensino público, na rede pública de ensino, então foi uma semana de dar boas-vindas e acolher, né? Sim. E eu sempre começo dizendo, sejam bem-vindos à melhor escola do Distrito Federal. Bacana. Para mim, a melhor escola é a que eu trabalho. Legal. E eles dizem, por que é a melhor escola? Eu digo, é muito simples. Porque eu estou aqui. Tem o melhor professor. É isso aí. Não há outro professor de história melhor do que o de vocês. Sim. E o mais importante, tem os melhores alunos. Legal. Que são vocês. Sim. Agora, se vocês não acreditarem nisso, não vai ser a melhor escola. Sim. Né? Então, eu acredito. Se ninguém acreditar que a minha aula de história é a melhor, eu que tenho que acreditar. É verdade. Né? Senão eu nem teria saído de casa Nós que fazemos o para meio ambiente, atender né? o seu convite no final do dia de hoje. Né? Então, é verdade que a tecnologia... É estranho isso, né? Porque a tecnologia deu acesso a muita informação. Justamente. Mas a tecnologia também deu voz para que todo mundo possa se expressar sem ter nenhuma informação. Eu costumo dizer sempre, opinião é um direito. Sim. Mas ela só existe se ela vier lastreada de conhecimento. Fundamentada em algum conhecimento. Opinião, né? Sem conhecimento não é opinião. Justamente. Não é? Fica profundo igual um pires. Né? Então eu posso dizer para você, Silas, você prefere melancia ou kiwi? Eu respondo na hora que é kiwi, que eu detesto melancia. Mas já experimentou os dois. Sim. E só pode responder porque conhece os dois. Sim, justamente, verdade. Então eu trabalhava, por exemplo, com uma professora
que até já se aposentou, eu espero que ela esteja se divertindo na praia ou onde quer que ela esteja, né? Que ela não começava um dia dentro da sala dos professores, antes de ir para a sala, ela dizia, lá vou eu para esse inferno. Então, com esse espírito, o que ela vai encontrar quando ela entrar é o inferno. É o inferno, verdadeiro inferno, verdade. Entendeu? Sim. E aí eu dizia, estou indo me encontrar meus amados, que eles estão amorosos me esperando. E ela gritava, isso é papo de Paulo Freire, eu odeio Paulo Freire, sabe? E ela, o único brasileiro estudado em Harvard, né? Mas ela odiava. E um dia, de tanto odiar, eu perguntei assim para ela, professora, da obra de Paulo Freire, que a senhora tanto odeia, qual foi a que a senhora leu primeiro? Ela disse, eu nunca li e nem vou, porque eu odeio, para que eu vou ler? Entendeu? Então ela tinha uma pseudo-opinião, não era uma opinião. Ela não conhecia. Como ela pode opinar sobre algo que ela não conhece? Né? Então, de algum modo, Harvard estuda ele. Sim. E ela odeia sem ter estudado. Então, veja, essa coisa, a internet permite que todo mundo possa verbalizar isso de manhã, de tarde, de noite. Sim. E as pessoas ganham muito dinheiro com o tempo de tela que você gasta. Sim. O algoritmo, ele não vai medir se o que você está falando tem sentido ou não. Ele vai medir se o que você está falando está prendendo a atenção das pessoas. Isso é verdade. Então, se a pessoa ficar presa na tua fala, independente de qual seja ela, o algoritmo, ele vai interpretar que aquele vídeo precisa ser mais distribuído, porque tem mais gente se prendendo nele. E isso vai se esparramar. Então nós estamos em pleno século XXI. Eu era muito ingênuo no século XX. Eu, né, 55 anos, já passei por 2 séculos, não é isso? Sim. Eu era muito ingênuo no século XX, porque uma professora Luzia, eu espero que ainda tenha vida, né? Porque ela foi minha professora, já tinha mais de 40 quando eu tinha 18 anos. Sim. Isso foi há 37 anos atrás. Mas a professora Luzia certa vez me perguntou assim, o que eu achava do avanço da tecnologia. E eu, na minha ingenuidade adolescente, olha, eu disse, professora, que coisa bacana, né? Nós vamos ter aí robôs e computadores trabalhando para a gente, enquanto a gente vai ter tempo de se dedicar para a família, para a saúde, para o lazer. E ela disse assim, Paulo Valério, a tecnologia não está a serviço dos seres humanos, está a serviço de quem detém o capital e a tecnologia. Não é para todo mundo, Paulo Valério. Eu disse, não é possível, professora. E hoje, 2025, onde quer que ela esteja nos ouvindo, ou nesse plano ou no outro, eu quero dizer, professora, a senhora tinha razão. Hoje eu te entendo. Absolutamente razão. Mas é assustador, né, professor? Quando vemos essa evolução toda da tecnologia, chega a ser assustador. A informação está disponível para todo mundo. Sim. Mas aqueles que ganham dinheiro com a desinformação utilizam da tecnologia para combater a informação. É isso que acontece na prática. Então, hoje é mais difícil estar em sala de aula e dar aula hoje. É mais difícil por todas essas razões que a gente acabou abordando aqui, né? Mas não tem outra opção. Eu disse hoje mesmo para uma mocinha, aluna minha, 15 anos de idade. Imagina, aqui, olha para cá, o tanto de marca de expressão. E ela com 15 anos, dali a pouco ela disse, ai, professor, estou tão preocupado, olha aqui, me apareceu uma ruga. Uma. E aí eu disse para ela, envelhecer não é bom mesmo. Não é bom envelhecer. Mas a outra opção é muito pior, que é morrer jovem. É verdade. Então, se você puder, envelheça. Então, tenha suas ruguinhas. Traga mais, eu quero mais. Então, por que eu estou dizendo isso? Hoje o trabalho é muito difícil. Ser professor de história hoje, na capital do Brasil especialmente, com um governador que é absolutamente desrespeitoso para a educação. Você imagina que eu trabalho numa das maiores escolas do Distrito Federal, e uma das mais tradicionais, a 2ª escola de ensino médio inaugurada ainda durante o governo de Juscelino Kubitschek, e a escola que só de manhã tem 800 estudantes.
e não tem um servidor lotado na secretaria da escola. Meu Deus. Isso é absolutamente desrespeitoso. E isso não é incompetência, isso é desrespeito para com a educação. Entendeu? Então, você faz o possível para que não funcione. O governo age para que não funcione. E aí é por isso a alusão. Envelhecer é muito ruim, mas a outra opção é pior. Então, estar em sala de aula sendo professor de história em Brasília hoje é muito difícil. Desafiador. Mas a outra opção, que é não estar, que é desistir, é muito pior. Sim. Então, a gente tem que estar, e tem que estar com o espírito que me leva a estar há 28 anos, né? Que é, de novo, se a educação mudou minha vida, e mudou, ela pode mudar a vida das pessoas que passam por mim. É acreditar nisso, né? É acreditar e fazer com que aconteça. Isso mesmo. Porque educar é transformar, né? Sim. Transformar. Eu não queria, agora eu quero, eu não podia, agora eu posso, eu não gostava, agora eu gosto, eu não sabia, agora eu sei. Quando você faz isso, quando você transforma, quando você, como eu senti com aquele professor de história, sabe, isso dura para sempre, isso é geracional. Sim. Sabe, esse estalo de eu não sabia, agora eu sei, você vai levar para as tuas próximas gerações. Sim. E isso é rico. Verdade. Isso não vai ter o dinheiro, ou a propriedade privada, ou o patrimônio individual que pague. Sim. Entendeu? E aquele olhinho brilhando daquela guriazinha da 5ª série que falou: tio, obrigado, eu aprendi história, sabe? Isso ninguém paga e ninguém toma de você. Isso é verdade. Né? Então, é legado. É legado, exatamente. Então, quantos outros eu vi brilhar? Isso compensa, inclusive, o fato de eu ter 55 anos de idade e morar de aluguel ainda, até hoje. Não é? Com uma carreira que não vai me prometer outra coisa diferente disso. Né? Então, mas isso vale a pena. Sim. Né? Talvez mais do que se eu tivesse acumulado patrimônio pessoal. Sim. Né? Como se diz, é a dura realidade do Brasil e a persistência de um verdadeiro brasileiro. E é um processo que é um processo histórico, né? É. Por mais que sejam, eu costumo dizer, mas isso não é meu, tem algum poeta que falou isso aí, que não vou saber o nome do poeta, mas ele também não sabe meu nome, então nós temos alguma coisa em comum, não é? Mas pelo menos estou citando aqui a obra dele, né? Que educar, ensinar é como semear. O semeador, ele está aqui, né? Jogando as sementes para trás. Ele não fica olhando, eu acho que aquela germinou, não. Ele vai semeando, ele vai jogando. Porque ele sabe que se uma germinar, valeu a pena o trabalho. Verdade. Entendeu? E então esse é um processo que é um processo histórico. Quando você olha para trás da história do Brasil e você imagina, é muito pouco tempo. A democracia do Brasil é muito recente. Você imagina que nós temos 524 anos de história desde o primeiro assalto, não é? 22 de abril. Desde o primeiro assalto. Vou levar isso agora, amigo. E de lá para cá, o que nós tivemos de verdade de democracia mesmo, de homens e mulheres e negros e analfabetos podendo votar para presidente, foram apenas 50 anos. Sim. Então é muito jovem a democracia no Brasil. Mas ainda assim, se você olha 20 anos atrás, nesse país, as mulheres ainda eram consideradas propriedade privada do seu marido. E hoje não mais. Sim. E hoje, se você conta isso para qualquer mulher, ela já acha um absurdo. Sim. Isso é conquista do processo de educação. Sim. Sabe? Então, assim, é um processo lento. É um processo difícil, mas é um processo que a outra opção a esse processo é pior. Então a gente precisa pelejar e aí continuar acreditando e fazer os olhinhos brilharem, porque isso, ao fim e ao cabo, é que vai... Qualquer uma daquelas sementes que germinarem já vai ter valido a pena. Isso é verdade. Então, quando você me pergunta assim, qual a sua perspectiva? Eu olho só do meu ponto de vista. Sim. Então, eu continuo acreditando
que hoje eu tenho presencialmente 6 turmas de terceiro ano que estão na melhor escola do Distrito Federal e com o melhor professor de história do Distrito Federal. E são os melhores alunos. E são os melhores alunos, por isso que é a melhor escola. Sim. E todos aqueles outros que quiserem ter a melhor aula de história do Brasil... Adquira o curso O Cantador de História. professorpaulovalerio.com.br. Isso daí. É o convite. Você pode experimentar, vai Sim. lá, experimenta. Você tem 10 dias para devolver se você achar ruim. Sim. Não é? Fica o desafio aí. Uma dessas sementes, eu tenho certeza que tem que germinar, né, professor? Qualquer uma delas que tá jogando a semente. Estou jogando a semente. Qualquer uma delas que tenha germinado já terá valido a pena. Mas agora tem um ponto que na sua fala que você falando e eu pensando aqui, né? Por exemplo, as mulheres ali da geração dos baby booms, né? E da geração X sofreu muito essa questão de não ter direito ao voto, de não poder sair para trabalhar. Aí, hoje em dia, falando, né, para a geração Y, né, que são os de 90 ali, vai até 98 ali mais ou menos, geração os milênios, né, que viu toda essa evolução da tecnologia e tudo mais. Acho um absurdo, de fato. E justamente porque eu acho um absurdo as pessoas acharem isso um absurdo. Porque provam cada vez mais que não conhecem a história. Provam cada vez mais que não conhecem o passado. Então, assim, eu confesso que no ensino médio eu não era muito chegado, muito fã em história também. Eu comecei a valorizar mais a questão da história depois que eu me formei no curso de gestão pública em 2015 no IESB. Eu cheguei aqui em Brasília, por exemplo, contando um pouquinho, com sede, aquela sede como qualquer jovem aqui de Brasília tem, estudar para concurso e ser concursado. Só que eu fiz aquele curso ali, professor, e ao invés de querer galgar essa carreira, né, de servidor público, aconteceu o efeito rebote. Eu não quis mais. Então eu comecei a vir para outra linha, empreender, eu comecei a estudar mais, ler mais livros, que era algo que eu não gostava quando eu era moleque, né, adolescente. E eu me arrependo. Hoje eu olho para trás e falo, cara, eu precisava ouvir mais a tia Dorcas, minha professora de história. Mas assim, mesmo não gostando tanto de história naquele tempo, ela marcou muito a minha história, né? Minha irmã, por exemplo, meu irmão também mais velho, todos nós fomos alunos da tia Dorcas, né? E até hoje, de forma carinhosa, beijo para você, tia Dorcas, se estiver vendo também esse podcast, saiba que mudou muito, sim, essa percepção de mundo, né? Eu lembro até da musiquinha dela, talvez se eu conheça. Foi no ano de 1500, a 22 de abril, Cabral com tanta gente tomou posse do Brasil. Aí, agora hoje, né, segundo o professor Paulo Valério, o primeiro assalto. Exatamente. Então, assim, hoje eu me arrependo. Eu acredito que muitas pessoas, assim como eu, também devem se arrepender. Porque é não conhecer de fato aquilo que é a nossa raiz, né, como brasileiro. E isso tem reflexo na maneira como você se comporta profissionalmente, inclusive. Sim. Entendeu? Ter acesso ao conhecimento histórico faz com que, por exemplo, o servidor público que lida com processos entenda que cada um daqueles processos tem por trás dele gentes, com histórias, com sonhos. Eu tive a oportunidade de ser coordenador de um projeto habitacional aqui no Distrito Federal, que era para atender a população de baixa renda, e o grande desafio é que o processo de licenciamento ambiental ele levava 6 anos. E eu não tinha esse tempo. Sim. Quanto tempo eu ia coordenar esse projeto? Eu queria oferecer 20 mil unidades habitacionais. Sim. Então, o que eu fiz? Eu peguei o conjunto daqueles servidores de cada um dos diversos órgãos que iam passar na estrutura do GDF, IBRAM, IBAMA, SEB, CAESB, Terracap, Bombeiros, não sei o quê, tantos, quase 20 órgãos. E cada um tinha que avaliar o processo e dar o seu parecer. Eu botei todo mundo numa van, levei eles lá para o lugar onde ia ser o empreendimento e falei, gente, quando vocês estiverem analisando o processo, lembra que esse processo fala dessa terra.
Sim. Mas em cima dessa terra vai ter apartamentozinhos, cada um pedaço de terra aqui, vai ter 50 famílias morando. Verdade. E nós conseguimos reduzir o prazo de aprovação de 5 anos para 9 meses. Meu Deus. Nós conseguimos fazer em 9 meses. Legal. E hoje, se você pegar aqui o viaduto do Recanto das Emas até o viaduto do Gama, aqueles predinhos ali que chama Parque do Riacho, que Sim. fica em frente ao Recanto das Emas, é aquele empreendimento que eu estou falando. Que bacana. Entendeu? Uhum. Então, mas foi preciso que as pessoas percebessem que o trabalho delas interfere na vida das pessoas diretamente. Isso mesmo. Então, essa tua, não vou dizer nem arrependimento, a falta que tu sente de ter pensado mais na história do Brasil, é para isso o curso. É para todo mundo que tem essa sensação. Sim. E eu já fui testemunha de muita gente que disse, olha, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria estudado melhor a história do Brasil. Sim. Não precisa voltar no tempo. www.professorpaulvalério.com.br. Fazer uma musiquinha pra ele, né, professor? Não. Canção pedagógica. Isso, Professora isso. Dorcas, é canção pedagógica. Canção que ele quis pedagógica, dizer. tá? Isso. Mil desculpas. Não quero. Ela se sentiu Chega a ser uma blasfêmia ao nome da professora Dorcas. Pois é. Que eu acho que é a mesma professora Dorcas que eu cheguei a conhecer. Que ela foi diretora regional de ensino em Samambaia. Não, acho que não pode ter. Ela é de uma cidadezinha do interior do Goiás, 3.000 habitantes. É baixinha, Mimoso assim, de Goiás. É baixinha, tem um cabelinho assim. Não, ela é um pouco mais, assim, da minha altura, mais ou menos. Ah, então é outra. É da porque minha o altura. nome foi muito semelhante e também era professora de história. Ela é de uma cidadezinha do interior do Goiás, 3.000 habitantes. Mimoso de Goiás, próximo Mimoso, a conheço Padre Mimoso. Bernardo. Conheço Mimoso. Ela é de lá. E assim, professora Dorcas foi professora praticamente da cidade quase toda. Não, professora, não me interprete mal, mas ela deu aula para muita gente, assim, amigos, familiares. É um privilégio, né? Um privilégio. Pois é, professor, infelizmente estamos chegando ao fim. Muito Já rápido, passa mas muito rápido. muito prazeroso. Eu só tenho a agradecer. Eu tenho demais que agradecer e, assim, incentivar mesmo a todos vocês. Quero apontar o dedo aqui para vocês. Despluga Podcast, corta aqui para mim. Isso. Para vocês aqui que está acompanhando este episódio aqui com o professor Paulo Valério, corram lá, adquira o curso, o Cantador de Histórias. Eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. O professor Paulo Valério é uma figura, né? Ele já trouxe aqui vários ensinamentos aqui pra gente. Eu tenho certeza que vocês estão gostando aqui desse episódio. Mas antes de acabar esse episódio, eu quero ainda passar a palavra para que você possa trazer aquela mensagem que está aí no seu coração, mas eu quero que você faça o seguinte, professor. Quero que você olhe no fundo dos olhos das pessoas que estão nos acompanhando por meio desta câmera aqui e expressasse aí aquilo que está aí no seu coração. Fica à vontade. É só, na verdade, agradecer mesmo, agradecer o convite, agradecer a oportunidade e reforçar mesmo a minha crença de que, gente, minha avó faleceu já. Eu tive o privilégio, há mais de uma década ela faleceu, mas eu tive o privilégio de ouvir as histórias prazerosas que ela contava da juventude dela, das coisas que ela aprendia. E uma delas ela disse assim: menino, você sabe que Jesus falou, que graça tem você gostar de quem gosta de você, você tem que gostar de quem não gosta. E aquilo era de uma sabedoria, né? Então, assim, uma das maneiras da gente vencer as resistências, porque vai parecer bruto e arrogante isso que eu vou dizer, mas quem está na ignorância e quem prefere não conhecer, ele reage, e às vezes reage até com violência, quando ele é confrontado. Verdade. E eu tive experiências de gente que virava o olho quando eu entrar na sala, sabe? Uhum. E eu dizia assim, te amo. Eu estou virando o olho para você. Eu disse, eu te amo. Quanto mais você vira o olho para mim, mais eu te amo. Né? Pensando na minha avó. Uhum. E aquilo ia quebrando aquela resistência. E um dia essa pessoa falou, hoje eu posso sentar perto de você na hora da aula? Eu disse, claro que pode.
e sentou e assim, sabe, concluiu o ano dizendo, puxa, eu consigo ver as coisas de uma outra ótica hoje, queria te agradecer isso, legal. Sabe? Quando eu comecei a dar aula, tinha um cara que botava o revólver assim em cima da mesa. E eu dizia, você sabe que você não pode ficar com o revólver em cima da mesa. Ou você abre o tambor e tira as balas, e aí você me entrega ou a bala ou o revólver. No final da aula eu te devolvo. Era à noite em Samambaia, quadra 504 de Samambaia. E aí ele me deu 5 balas, eu botei no jaleco aqui, no final da aula eu devolvi. Ele falou, tu vai devolver mesmo? Eu disse, foi o que eu prometi fazer com você, não foi? E aí no final do ano, teve um período do ano que ele falou, parei de trazer o berro. Hoje tu não precisa segurar nem o revólver nem a bala. Eu disse, ótimo, né? Bom. E no final do ano ele falou, hoje eu trouxe um negócio aí para te mostrar. Eu disse, o que é? Ele falou, espera aí um pouco. Aí ele saiu da sala, ele voltou com o filho dele que tinha 4 aninhos. Ele falou, estou te apresentando meu filho, que é para tu saber que agora tu é da minha confiança. Que legal. Sabe? Então bacana. Essas coisas assim que a gente vai quebrando aos poucos é só com afeto. E poder demonstrar que você tem respeito pelo fato da pessoa não conhecer, mas quer oferecer a oportunidade dela vir a conhecer. Sim. Então, e isso aqui também foi uma baita de uma oportunidade. Então, é só agradecer e me colocar à disposição. Tem 28 anos de sala de aula. Sim, com certeza. O que não falta é história. Merece um segundo episódio, não é verdade, galera? Eu tenho certeza. Você, gostou desse episódio? Curta aí, comente. Queremos professor Paulo Valério novamente. Que você pode ter certeza que vai ter outros convites aqui. Mas tem um detalhe também. Paladinos do Apocalipse, sempre aqui também no estúdio aqui do Despluga Podcast, gravando aí o podcast deles. E sempre vocês vão lá, corram lá no TV Professor Paulo Valério. Vão lá e dê essa moral lá também. Veja lá os programas do professor Paulo Valério com toda a turma ali dos Paladinos do Apocalipse. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. A sua presença aqui foi sensacional. Pena que passa tão rápido. Né? Muito rápido. É muito rápido. Mas eu tenho certeza que ficou aquele gostinho de quero mais. O pessoal, tenho certeza que eles vão querer novamente um novo episódio e em breve vai ter um novo convite aí. Que bom. Prazer. Tá bom? Valeu, obrigado. Ficamos por aqui em mais um episódio do Despluga Podcast. Até mais. Fui!